Olá pessoal, vamos iniciar mais umas videoaulas agora de álgebra linear, baseado no livro do professor Alfredo Steinbrück e Paulo Vinterli. Então nós vamos desenvolver estas videoaulas seguindo aqui a proposta do livro, tá bom? Começando aí no capítulo 1º, vamos tratar um pouquinho das definições, né, de vetores, operações, algumas coisas do tipo. Tá? Então, acompanhe comigo aí. 1.1, vetores. Este capítulo vai falar resumidamente da noção de vetores no R2 e no R3, ou seja, no plano e no espaço, não é isso? Mostrando também suas propriedades e coisas do tipo. Para começar a ideia de vetores, ele apresenta aqui a ideia de um segmento orientado. Segmento orientado, nós vamos desenhar aqui, já vai ser vai ter uma representação basicamente como essa aqui. Esse aqui é um segmento orientado, tá bom? Vamos colocar ele orientado de A até B, de A a B, certo? Então, qual a novidade nesse segmento orientado? É que ele tem, de fato, um sentido, tá bom? Então, da geometria lá plana, a geometria normal que nós trabalhamos, normalmente a gente tem um segmento de reta, e ele não consta de sentido. Então, aqui, vamos dizer assim, o acréscimo aqui nesse segmento orientado, além de ter um comprimento, ele tem um sentido, certo? Então, ele tem um sentido. Outra coisa que nessa definição a gente já pode agregar aqui, e já agrega algum valor, é a noção de direção também. Então, vou colocar aqui uma reta suporte, né? Essa reta suporte aí desse segmento orientado, a gente chama ela de direção, tá bom? Então, esse segmento orientado, a gente pode dizer que ele tem uma direção, que é a direção dessa reta, tá bom? Ele tem um sentido de A para B, e ele vai ter aqui um comprimento, tá? Essa dimensão aí, a distância do segmento de reta de A até B, seria o comprimento dele. Ok? Então, tá aí alguns elementos interessantes. Não confundir a direção e sentido, tá bom? São definições aí um pouquinho diferentes. Pensa na direção como sendo uma rua, tá bom? E nessa rua você pode trafegar de A até B, neste sentido, ou no sentido contrário de B até A. Então, a direção seria a ideia de uma rua. Sentido de onde ele está indo, né? Para onde ele está indo. Você está subindo essa rua, você está descendo essa rua. Então, direção, sentido e a ideia de comprimento aí. Tá certo? Agora, um conceito também que ele trabalha aqui, um conceito interessante. Todos os segmentos orientados, tá certo? Que têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, são representantes de um mesmo vetor. Então, aqui nós vamos pensar assim, ó, imagine que eu vou pegar aqui esse vetor AB e eu vou copiar ele aqui. Na verdade, eu estou falando vetor, mas a gente ainda está trabalhando na questão do segmento orientado, não é isso? Opa, apareceu aqui, eu não devia aqui, só um pouquinho. Então, eu vou pegar o vetor aqui, copiar e colar. Então, nota que eu tenho outro agora, que é exatamente igual àquele primeiro. Só desloquei ele do local aqui. Ó. Desloquei. Vou colocar aqui a reta suporte também no local adequado. Tá? Então, eu tenho outra representante, né? Eu tenho um outro segmento orientado, que tem mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento que o primeiro. Tá bom? Aí você pode achar estranho ele ter a mesma direção, né? Então, a direção é a mesma, porque se eu copiar essa reta aqui e colar, você vai ver que vamos dizer, só está deslocado no espaço, mas a direção é a mesma. A direção tem relação com essa reta, né? Com a inclinação em relação à horizontal. Nota que essas retas vão ter a mesma inclinação aí. Então, em geometria, em álgebra linear, nós vamos já pensar em coisas que não estão presas especificamente em um determinado ponto, mas entidades, né? Objetos matemáticos
que eles têm conceitos parecidos, né? E não depende exatamente da posição que ele está. Então, essa reta suporte, mesmo ela estando aqui, a gente entende que ela está na mesma direção, tá certo? Mesma direção. Só mudaria se fosse assim, ó. Aí a direção muda, porque mudou a inclinação, aí de fato essa direção em relação à outra tem diferença, tá bom? Agora, do jeito que estava aqui, se elas são paralelas, elas estão na mesma direção, certo? Então, eu digo aqui, ó, que esse segmento orientado, né, e esse aqui, então eles guardam umas propriedades, eles são representantes, né, que a gente chama de representante de um mesmo vetor. A gente já está quase definindo o que é vetor, tá bom? Então, a gente vai entender que eles são coisas similares, tá bom? O AB e esse camarada aqui são coisas similares, tá bom? Então, se eu pegar um outro representante e colocar aqui, a gente diz que ele também está na mesma direção, no mesmo sentido, tá bom? E também tem o mesmo comprimento. Se eu colocar outro vetor aqui, outra aqui, outra aqui, em qualquer ponto, note que é onde eu coloco o cursor ali do mouse, e onde eu coloco ele, eu posso plotar, né, copiar, colar um vetor desse aqui, ó. Então, qualquer ponto aí desse plano, eu posso colocar, estou chamando de vetor, né, mas por enquanto é um segmento orientado, não é isso? Então, eu tenho segmentos orientados que têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. A gente chama esses segmentos de equipolentes. É o termo, né? A gente não usa a palavra igual. A palavra adequada ali seria equipolentes. Tem a mesma direção, comprimento e sentido. Tá certo? Então, aí já avançando um pouquinho, o que é um vetor? O vetor é uma classe dessa de segmentos orientados. É isso? Equipolentes. Então, essa classe de equipolência é chamada de um vetor. Ou seja, um único vetor é algo coletivo, né? Pode ser expresso, né, coletivamente. Um único vetor é toda essa classe de segmentos orientados equipolentes. Bem, aí, então, a definição já básica de vetor, certo? Eu poderia chamar o vetor, nesse caso, o AB, eu poderia chamar assim o vetor AB. Posso colocar uma setinha aqui em cima indicando, né, que é um vetor. Esse AB, eu também poderia nomear ele como se fosse um vetor U. Coloco uma setinha aqui, uma letra minúscula, né? Também seria possível. Agora, nota, esse vetor aqui é o vetor U também. Qualquer um desses representantes agora é o mesmo vetor U, certo? Eles só estão vamos colocar em posições diferentes, mas eles representam o mesmo vetor, porque são segmentos equipolentes, tá bom? Tem a mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento. Inicialmente isso pode parecer um pouco estranho, né? Poxa, mas um vetor é uma classe de coisas e todas essas setinhas aqui é o mesmo vetor? Parece ser estranho. Mas depois a gente vai entendendo melhor como é que funciona, como é que a gente usa esses representantes, né? De modo geral, mais para frente, vocês vão ver que, na verdade, a gente vai usar um representante quase que padrão, né? Qualquer vetor desse aí, a gente vai usar um representante que, no plano cartesiano, será um representante que ele é escrito a partir da origem, tá? Então, qualquer vetor daquele, eu posso representar ele, no plano cartesiano, começando do 0, 0, da origem, e até o final desse vetor. Então, por exemplo, posso pegar esse camarada aqui, ó, eu vou conduzir ele, arrastar ele até lá, a origem do plano cartesiano. Então, imagine, ele está lá, né? A gente pode arrastar ele aqui, e a gente pode posicionar ele a partir da origem. Pronto, então, nota que eu arrastei um representante. Mas se eu pegar o AB, que foi o primeiro que a gente fez, se eu pegar o AB e arrastar ele aqui, e colocar a partir da origem do plano cartesiano, nota que é a mesma coisa, vai ser a mesmíssima representação. Coloquei e ficou um em cima do outro. Então, de forma geral, mais à frente,
o representante ali, padrão que nós vamos utilizar vai ser esse camarada que a gente escreve normalmente a partir da origem do plano cartesiano x ou y, tá bom? Basicamente é isso. Tá? Então, essa classe de equipolência toda representa um único vetor. Tá bom? E aí eu acho que ficou bem claro também que um vetor, portanto, ele vai ter, pegar esse aqui, por exemplo, ele vai ter uma direção, tá bom? Vou colocar ele aqui, tirei ele aqui, eu vou colocar outro ali, né? Ele vai ter uma direção que é dada pela reta, suporte, não é isso? Ele vai ter um sentido, nesse caso aí, de A para B, e ele vai ter um comprimento. Essa ideia de comprimento é importante, que é o tamanho dele, tá bom? Ou, você pode chamar de comprimento, você pode chamar também de módulo, tá bom? Módulo. Então, um vetor vai ter três elementos aí, né? Um vetor. Ele tem direção, sentido e comprimento. São 3 informações. Daí a utilidade também crucial dos vetores, né? Que eles trazem muitas informações, né? Além do que a gente é acostumado nas grandezas, né? Escalares, né? Uma grandeza escalar, vou colocar aqui, ó, grandeza escalar. O que é uma grandeza escalar? Ela só vai trazer para nós uma informação. Uma informação. Que é uma informação que a gente chama de informação ali numérica, escalar, não é isso? Por exemplo, altura. Altura. Você vai ter um valor para a altura, sei lá, 1,70 m. Peso de alguém, também. Peso de alguém. Peso, assim, no sentido popular. Né? Peso de alguém, sei lá, 70 quilogramas. Então, você tem informação numérica, né? Aqui, por exemplo, na altura, você não tem interesse em saber qual a direção, o sentido dessa altura. Ou, enfim, não precisa de informações como essa. Agora, tem outras informações, tem outras grandezas, melhor dizendo, grandezas aqui, ó, que são as vetoriais. Vetoriais, que são justamente aquelas que precisam ser representadas por vetores, não é isso? Para serem melhor expressas, né? Então, de repente, você tem aí uma força, normalmente as forças, né? Elas precisam de uma indicação aí, né? De direção, de sentido e de intensidade, 3 informações, né? Então, imagine que tem um veículo aqui andando, né? E vai fazer uma curva aqui fechada, certo? Então, você tem forças agindo aí sobre essa massa, isso? Tem forças puxando o carro para dentro, você tem forças empurrando ele para fora, você tem força de velocidade, forças tangenciais. Então, tem várias forças atuando aí, e aí sim elas precisam ser representados por vetores, e aí eles vão dar mais informações sobre a direção, o sentido e a intensidade, o módulo, o tamanho desse vetor aí, certo? Então, basicamente é isso, essa ideia de vetores e como a gente os utiliza, tá bom? Aqui no livro, continuando aqui a ideia do livro, ele traz a ideia de um paralelogramo aqui, então eu vou fazer o paralelogramo aqui, cadê aqui? E seria o AB e depois o CD, tá bom? Então, AB é um vetor, não é isso? E eu vou colocar outro vetor aqui, copiar e colar o mesmo vetor, outro representante, colocar aqui e chamar ele de CD. Certo? CD. E aí eu vou fechar aqui os extremos, né? Esse. E aqui em cima também eu vou fechar aqui. Opa. Aqui. Ok? Então a gente tem aí um paralelogramo ABCD. A gente pode chamar, então, o AB de um vetor, não é isso? Vamos chamar ele de V. Vetor V igual ao vetor AB. Certo? O vetor AB a gente está chamando de vetor V.
tá bom? Só que o vetor AB, ele é igual ao vetor CD. Por quê? Porque o CD é um representante desse aqui, tem a mesma direção, sentido e comprimento. Nota que a gente copiou e colou aí. Então, ele tem a mesma direção, sentido e comprimento. Tá certo? No livro, o autor não utiliza, eu não vi ele utilizando, pelo menos aqui no Vzinho, ele não colocou a setinha lá em cima, tá bom? Para representar o vetor. Mas a gente vai, por padrão aqui, utilizar essa setinha, tá? É mais comumente utilizado essa setinha aqui em cima, tá? Então, aí um exemplo do paralelogramo aí, de vetores, de vetores aí, que tem vários representantes, né? AB é o mesmo vetor CD. Outra coisa aqui que é abordado é o módulo, tá bom? Então, o módulo, ou o comprimento de um vetor, ele é representado assim, ó. Então, o módulo, comprimento, né, de um vetor. Nesse caso aí do vetor V, a gente vai representar assim, ó, tá bom? Coloca o vetor V entre barras. Aí você está indicando que você está calculando o módulo dele. Eu não sei quanto seria aqui, mas vamos chutar que fosse aí umas 3 unidades. Então, nesse caso aqui, seria 3, alguma unidade de medida aqui, tá bom? Então, 3 unidades. Tá? Seria o módulo, o comprimento dele. Nota que o módulo que esse comprimento aí é escalar, né? É escalar, é só um número. Escalar, né? É o número ali que representa, de fato, ali a intensidade desse vetor, tá bom? Então, não esquece a ideia do módulo e como ele é representado, assim, tá bom? Lá mais para frente, nós vamos ver como calcula esse módulo, principalmente quando a gente tiver já com uma representação algébrica. Outra coisa interessante que é tratado aqui é a questão de vetores opostos, tá? Imagine que eu vou ter um vetor V aqui, vou chamar isso aqui de vetor V. O vetor oposto a ele vai ser, ó, vou copiar e colar esse mesmo camarada, só vou mudar a direção, eu vou colocar ele de vermelho aqui e colocar ele bem aqui, bem na pontinha, no início do primeiro, vou colocar o outro no sentido contrário, tá certo? Então, esse vetor aí, a gente chama ele de vetor menos V, tá bom? Início aqui, ó, tá certo? Aqui o vetor V. O vetor, então, menos V, ele tem o mesmo módulo, é o mesmo tamanho, não é isso? Mesma direção, nota que a direção é a reta suporte, mas tem sentido contrário de V, ou seja, o V está vindo daqui para lá, está subindo, o menos V está vindo daqui para baixo, está descendo. Então, esse é o vetor aí menos V, certo? Outra definição que é trabalhada no livro, nessa seção, ponto 1, é a ideia de vetor unitário. Eu estou seguindo aqui a lógica do livro, tá bom? Então, o vetor unitário é aquele que tem módulo 1. Então, se eu colocar aqui o módulo desse vetor, se eu fosse calcular, ele teria tamanho 1. Aí, esse tamanho aí seria, então, seria o vetor unitário, porque o tamanho dele é 1. Esses vetores unitários são muito importantes, tá bom? Então, às vezes, inclusive, a gente é obrigado a transformar um vetor ou achar a versão, é isso, unitária de um vetor qualquer, porque eles são realmente importantes. Tá? Outra definição aqui seria a ideia de vetores colineares. Né? Vou colocar aqui, ó, colineares. O que são vetores colineares? Colínea, linha, né? Estão na mesma linha. Aí, um modo bem popular de explicar. Então, o que acontece? Eu vou fazer uma reta suporte aqui. Vou colocar ela certo? Então, aqui a reta suporte. E eu vou colocar 2 vetores aqui nessa mesma linha, tá bom? Nessa mesma reta. Então, eu vou pôr esse vetor aqui. E vou colocar um outro vetor. Vou pegar o mesmo representante aqui. Eu vou copiar e colar.
Imagina que ele está ali mais na frente, tá? Vou colocar então a reta suporte aqui. Peço que vocês tenham calma aí nessa construção que eu vou fazendo aqui ao vivo junto com vocês, tá? Se de repente se achar que está lento, você pode acelerar a velocidade aí. Mas eu acho que é interessante a gente construir aqui passo a passo. Então, esse aqui são vetores colineares, né? AB, CD, tá bom? Então, na mesma linha, tá? Então, são chamados de vetores colineares, estão na mesma direção. Nota que, se eu tiver um vetor aqui paralelo a esses, ele também vai ser chamado colinear, porque ele está na mesma direção. Continuando aquela ideia lá do início de vetor, não é isso? Em que você tem direções iguais, mesmo não sendo exatamente no mesmo local geométrico, né? Então, esse vetor aqui, ó, ele está na mesma direção dos outros, só que ele não está exatamente ali. Então, o representante está aqui deslocado, mas eles são paralelos, eles também são considerados, então, colineares, tá bom? Está na mesma direção, mesma linha aí, tá bom? Agora, outra ideia também interessante são dos vetores coplanares. Você já deve até concluir aí coplanares. Como é que devem ser esses vetores coplanares, então, né? Então, coplanares são aqueles que vão estar no mesmo plano, tá bom? Vou fazer um desenho aqui, deixa eu achar um desenho aqui. Esse aqui eu vou chamar do meu plano π. Esse vai ser meu plano π. Bom, e aí eu vou colocar um vetor, vou colocar esse aqui mesmo aqui dentro. Certo? Vou colocar o vetor aqui dentro do plano π aqui. Então, aqui um vetor, certo? Vou pegar outro vetor qualquer aqui, colocar aqui. Opa. Colocar outro vetor aqui. Vamos lá, vou colocar aqui fora, depois eu arrasto ele lá para dentro. Está querendo lá nas bordas aqui. Certo? Então, aí você tem três vetores. Por que a gente chama eles? Nota porque esses três vetores agora são diferentes, tá? Não é o mesmo vetor, não. Esse vetor aqui é um, esse aqui é outro, esse aqui é outro, porque eles têm direções diferentes, tal. Eles só são representantes do mesmo vetor se tiver mesma direção, comprimento e sentido. Então, de fato, esses três são vetores diferentes. Mas eles estão no mesmo plano. Por que eles estão no mesmo plano? Estão no mesmo plano π aqui, ó. Então, eles são chamados de coplanares. A definição de coplanares são os vetores que estão no mesmo plano. Ok? Então, a seção 1.1 finaliza assim. Vamos retornar, fazendo a revisão. Vetores coplanares estão no mesmo plano. Vetores colineares estão na mesma direção. Vetor unitário, o módulo dele é 1, o tamanho dele é 1. Vetores opostos, não é isso? Tem mesmo comprimento e direção, mas sentido oposto, aqui no caso do V do menos V, tá certo? E a definição aí de grandezas escalares e vetoriais. Grandeza escalar só tem uma informação, que é o número, não é isso? Grandeza vetorial tem três informações, que é direção, sentido e módulo e comprimento, certo? Vimos aqui que o conjunto de segmentos orientados, não é isso? Esses segmentos orientados que são equipolentes, têm a mesma direção, sentido e módulo, então eles formam um único vetor, certo? Então, a definição de um vetor é o conjunto de segmentos orientados equipolentes, certo? Isso aí a gente continua na próxima, desenvolvendo aí operações com vetores.